Iniciando uma transmissão direto do gabinete do prefeito João Campos, na Prefeitura do Recife, e aí, para esse bate-papo com o prefeito, num balanço de final de ano, oportunidade de conversas, vamos saber um monte de coisas, e você participa com a gente com algumas perguntas através dos canais do Diário de Pernambuco. Já chamo para esta sala de entrevistas virtual, que está sendo comandada pela nossa colega Roberta Cardoso, o nosso editor de política do Diário de Pernambuco. Vamos chamar agora Felipe Assis. Nosso colega também jornalista, Luiz Boaventura. Luiz entrando também. E a nossa jornalista Daniele Santana, conosco também neste espaço. A equipe composta, estamos todos no mesmo ambiente e já nos aguardando também para essa entrevista, nos atendendo aqui o prefeito do Recife, João Campos. Prefeito, seja bem-vindo no espaço também, que só nos recebe nesse instante. E eu quero, antes de passar a palavra ao prefeito, colocar que nós estamos aqui também cobrindo para você, com o colega jornalista, o fotógrafo Rafael Vieira, além da Roberta Cardoso, o Francisco Silva também está conosco aqui, fazendo a cobertura do que você acompanha agora pelas mídias digitais do Diário de Pernambuco. Prefeito do Recife, muito obrigado por estar recebendo o Diário de Pernambuco aqui na sua sala nesse instante. Quero aqui agradecer todos do Diário de Pernambuco que estão participando dessa entrevista coletiva, poder chegar ao final do ano, fazendo um balanço da ação, podendo trazer nossas expectativas para o próximo ano. É sempre bom esse momento de diálogo, esse momento de participação, de escuta. Então, em nome de Raul, saudar toda a equipe, dizer que estou muito animado de poder fechar mais um ano, com muita coisa para mostrar, mas, sobretudo, com a expectativa do que ainda tem por fazer pela nossa cidade. Prefeito, o comecinho, né, bem levinho, tá certo? A gente começar bem. Primeiro, fazer um balanço, realmente, eu queria que o senhor lembrasse, assim, apresentasse o que, nesses primeiros 2 anos, né, mas principalmente o ano de 2022, as principais ações à frente da Prefeitura do Recife. A gente, esse ano, pode dizer que conclui um ano com marcas históricas na cidade. São 2.300 obras entregues, mais de 600 obras em andamento, com volume de investimento, aí somando os 2 anos, de mais de R$1 bilhão investidos na cidade, sobretudo na área de infraestrutura, que representa quase metade desse valor que aqui eu trouxe. A gente consegue ver que essa marca ela é sentida nos 4 cantos da cidade, onde a gente vê intervenção em obras de drenagem, de pavimentação, de saneamento, proteção de encostas, enfim, um conjunto de obras que trazem uma melhoria de qualidade de vida para a cidade. Quando a gente olha para outras áreas estratégicas também, como na saúde, na educação, tantas ações que são feitas e marcas que trazem um entusiasmo muito grande. A gente tem nesse momento, por exemplo, enquanto eu dou essa entrevista, 65 escolas da nossa rede estão sendo reformadas de maneira simultânea. Esse é um número inédito pelo volume de obras que a gente consegue fazer de forma simultânea, melhorando naturalmente o ambiente da escola. E assim como a gente está nessas 65, a gente vai para outras 200 nesse próximo ano, trazendo uma requalificação de mais de 70% dos equipamentos de ensino da cidade. Então, tudo isso é o significado de uma gestão que tem um cuidado com o equilíbrio fiscal, mas para isso aumentar a capacidade de investimento e ser revertido em melhoria de qualidade de vida para a cidade. Então, todas essas marcas hoje a gente vê sendo colhida na cidade, fruto de um planejamento feito lá atrás, no início da gestão, e que hoje já passa a ser sentido no dia a dia das pessoas. Prefeito, a gente queria também conhecer um pouco o João Campos pessoa, além do João Campos prefeito. E eu queria saber do senhor, nesses 2 anos, qual foi o momento em que o senhor botou a mão na cabeça e disse assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Veja, essa pergunta é interessante pelo sentido de você poder falar um pouco, transmitir, né, qual o sentimento, expectativa, o que é que move no dia a dia. Eu diria que, primeiro, todos os dias eu acordo muito animado por trabalhar pelo Recife, por poder dar uma contribuição pela nossa cidade.
eu acho que o ânimo é decisivo para você poder fazer as coisas bem feitas. Então, por maior que seja um desafio, você tem que enfrentar ele sempre de cabeça erguida, disposto, entusiasmado para poder entregar a solução. E quando a gente faz entregas que você vê ali no olho de quem está sendo diretamente beneficiado, a gratidão, a esperança, o sentimento de um sonho realizado, isso tem um peso muito grande. A gente conseguiu bater esse ano mais de 1.000 obras em área de morro do programa Parceria. E eu lembro há poucos dias, a gente estava fazendo uma dessas visitas de entrega, que eu pude ali conversar com as famílias que estavam sendo beneficiadas. Então era um sonho de 30, 40 anos que foi realizado. E quando você tem a oportunidade de ver isso, não sendo contado, mas sendo vivido, isso traz um significado muito grande para cada noite mal dormida, para cada momento ali dedicado ao trabalho, por cada momento que você abre mão de sua vida pessoal para trabalhar ainda mais, você vê que tudo faz sentido. Então eu diria que o sentimento que você perguntou é um sentimento de muita paixão pelo Recife, de muita determinação, e eu acho que quanto maior for um desafio que tiver à frente, maior do que ele tem que ser a nossa vontade de vencer ele. Eu aprendi muito isso com meu pai. Primeiro, ninguém desanimado consegue fazer uma grande construção na vida, tem que estar animado, disposto, interessado. E o segundo, que se o desafio se apresenta maior, a gente tem que trabalhar mais do que ele para a gente poder vencer o desafio. E aí eu acho que eu faço disso uma missão de vida. No dia a dia, quem me acompanha sabe que eu não perco muito tempo aí tentando arrumar um culpado para eventual problema. Eu gasto meu tempo buscando solução, que é o que as pessoas querem da gente, é que possa endereçar a solução e não estar apontando responsabilizações para problemas. João, o que é que o senhor percebe como sendo, no contato com as pessoas, a prioridade para o recifense? Onde o senhor é mais cobrado? O que é que o senhor percebe? Essas aqui são situações que eu mais me deparo com as pessoas que têm oportunidade de contato, que o senhor tem ido sempre às comunidades. O que é que mais o recifense lhe pede para que seja feito na cidade? Veja, Raul, eu separaria em duas frentes. Primeiro, sempre tem uma demanda muito grande por infraestrutura, numa cidade feita o Recife, e aí existem diversos aspectos da infraestrutura. Por isso que quando a gente olha o balanço de investimento, 50% do que a gente investiu em 2 anos foi na área de infraestrutura da cidade. Então, cuidar do território, cuidar da obra de drenagem, da proteção de encosta, da melhoria do pavimento naquela área, da limpeza de canal, requalificação de um sistema de macrodrenagem. Então, isso é sempre uma demanda permanente. Uma outra demanda que a gente sempre está atento, e aí a gente traz marcas importantes para isso, é a questão da oportunidade de emprego, de renda, de trabalho. Recife chega a esses 2 anos como o seu marco histórico de geração de vagas formais de emprego. Naturalmente, quanto mais a gente trabalha e conquista as posições como essas, melhorando o ambiente de negócio, sempre vai haver uma demanda por mais. Por isso que a gente trabalha em várias frentes, na qualificação de pessoas, melhoria do ambiente de negócio, programas de formação e ensino superior, como a gente conseguiu com o Embarque Digital. Você imaginar que no dia de hoje tem 800 alunos que eram da escola pública, metade, 50% com cota racial para pretos e pardos terem a oportunidade de ensino superior em tecnologia, para daqui a 1 ano e meio, 2 anos no máximo, estarem trabalhando no Porto Digital. Isso era um sonho que hoje é uma realidade. Então, a gente sempre está buscando fortalecer esses pilares que melhorem a renda das famílias. Mas, lógico, que o Recife não é uma ilha no meio do Brasil, então a gente sofre efeitos macroeconômicos do Brasil e temos uma expectativa de que o Brasil vai poder ir muito melhor pela frente e que, naturalmente, isso também vai fazer bem ao Recife. Então, do que eu tenho mais escutado, a gente também busca, quando volta aqui para a sala da prefeitura, priorizar isso que as pessoas mais pedem ou reivindicam. Prefeito, a gente também tem notado aí Recife em destaque com relação à tecnologia, como uma capital tecnológica do país. Qual foi o trabalho assim, que você destaca em relação aos últimos da sua gestão, que foi um marco importante para esse momento? Eu diria que o grande marco para a gente, e de fato ter se consolidado como uma gestão de transformação digital, foi a vacinação do Covid. Quando a gente tomou uma decisão lá atrás de vacinar 100% num formato de agendamento,
de escolha digital, sem deixar ninguém para trás, porque sempre tinha a possibilidade de ir fisicamente em algum lugar marcar, mas dá essa possibilidade. A gente saiu do banco de informações de 8 mil cadastros no Conecta Recife para hoje ter mais de 1.700.000 recifenses com cadastro atualizado no Conecta. O que é que isso possibilitou? A gente deu um passo seguinte, que foi a criação do portal unificado de serviços da prefeitura, que é no Conecta Recife. Já são mais de 500 serviços do município que estão presentes no portal e que você consegue acessar qualquer um deles a apenas 3 cliques para chegar, ou num buscador inteligente, apertando no botão e falando, você consegue chegar a como acessar esse serviço. Naturalmente, esse plano que a gente tem de transformação do serviço no caminho digital, ele é um plano estruturante. Você não consegue do dia para a noite ter tudo completamente transformado. Grandes empresas levam décadas para fazer isso. Mas o importante é a gente ter uma estratégia e ter um caminho que toda a equipe tem seguido e a gente tem conseguido, passo a passo, atingir marcos importantes. Um exemplo disso é o Recife ter sido a primeira capital do Brasil a ter uma conta oficial de WhatsApp e a gente ser a segunda cidade no mundo que tem o maior nível de interação entre prefeitura e cidadão. A gente só perde, por enquanto, para a cidade de Buenos Aires. Mas são mais de 17 milhões de mensagens que a prefeitura troca por ano com os recifenses. Então, desde perguntando o que é que ela quer receber de serviço essencial, ao agendamento da coleta seletiva, a possibilidade de confirmação para marcação de consultas e exames para diminuir o absenteísmo das pessoas que faltam àquele procedimento marcado. Então, tudo isso, eu reforço aqui, a gente está fazendo, tem uma grande esteira hoje de transformação digital na prefeitura, mas são mudanças incrementais que não se resolvem no curto espaço de tempo. Mas hoje a gente, de fato, já anda pelos fóruns no Brasil inteiro e Recife já é a grande referência de governo digital. Então, a gente, paralelo a isso, tem feito algumas mudanças incrementais. Você olha a nossa rede de educação. A gente fez a aquisição de 70 mil equipamentos para alunos, professores, gestores, escolas, sala de aula, para garantir que toda a rede teria acesso e que ninguém ficaria para trás. Mas fazer isso dá trabalho, leva tempo. O importante é, como eu disse no início e queria terminar reforçando, é decidir o caminho e ter uma estratégia clara. Por mais que isso leve 1, 2, 3 anos a estar completo, a gente precisa ter clareza ao comunicar isso e fazer dessa forma. Então, hoje, a transformação digital está completamente empoderada na cidade. A gente tem os mais de 513 serviços mapeados e a grande maioria deles já no ambiente digital. E o nosso objetivo é chegar em 2024 no prédio da prefeitura, por exemplo, nenhum papel circular. Todos os protocolos digitais, tudo circulando de maneira eletrônica e que a gente consiga, com isso, ganhar eficiência do serviço público. Perfeito. Do próximo ano, né, a gente vai ter uma mudança na estrutura política de poder. Até então, a gente tinha o presidente da República, ele não era aliado do PSB, o PSB não era aliado de Jair Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, o governo do Estado era comandado por alguém do PSB. Agora, vai haver uma mudança no governo do Estado, que será governada por Raquel Lira, que já disse que não vai ter nenhum problema de dialogar, coisa e tal, mas não vai ter dentro do seu governo figuras importantes do PSB, nessa montagem do governo, e, por outro lado, o presidente da República passa a ser alguém que é aliado do PSB aqui no Estado. Eu queria saber de que forma o senhor avalia isso, se para o senhor, se essa mudança, essa nova estrutura a partir do próximo ano, ela é um pouco melhor para o senhor, é pior, é indiferente, como é que o senhor analisa isso? Eu acho que governar é a capacidade, você para governar precisa ter a capacidade de dialogar, de construir parcerias administrativas, sobretudo, eu conheço essa experiência, lembro quando tive a oportunidade de ser eleito prefeito do Recife, logo no primeiro pronunciamento eu disse, agora é hora de desmontar palanque. Você não governa com palanque armado. Você precisa governar para todos e todas, independente de quem votou em você ou não votou em você. E essa capacidade de diálogo ela é fundamental para a convivência dos poderes. E de minha parte, a minha escola, a minha formação política me dá total legitimidade em fazer isso, em praticar isso. Naturalmente, eu diria que para um município como Recife, os municípios de maneira geral, você tendo um governo federal que olhe para os municípios, a capacidade de execução de políticas públicas no município cresce muito. Vou dar um exemplo aqui. Você tem
por exemplo, o Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, BNDES, que são instituições que têm capacidade de formular política pública de impacto municipal, seja de crédito para revitalização de centro histórico, seja de crédito para poder recomposição de passeios públicos, para infraestrutura urbana, tudo isso se dá no âmbito nacional. Então, eu diria que o impacto nos municípios de um governo federal que tem um olhar federativo apurado, ele pode ser muito maior porque tem instituições que trabalham com isso, sobretudo os grandes bancos nacionais que possibilitam esses financiamentos e essas políticas públicas. Então, acho que vai surgir, sim, uma janela de oportunidade em relação ao governo federal e as políticas públicas nacionais que vão impactar nas cidades brasileiras, isso vai ser super positivo. E, como eu disse, enfim, já repeti algumas vezes, de minha parte, não haverá nenhuma dificuldade de diálogo, de cooperação institucional entre a Prefeitura do Recife, o governo do Estado. Afinal de contas, quem está na posição que nós estamos, a gente aqui representa mais de 1.600.000 recifenses, que eu tenho certeza que a ampla maioria deles esperam que essa capacidade seja exercida na prática. O que for de interesse do município, que tiver na competência do governo do Estado, que a gente possa, sim, conversar com a governadora eleita Raquel Lira, com seu time de secretários, de secretárias, e colocando o interesse das pessoas na frente de qualquer cor de bandeira partidária. Eu acredito que a grande parte dos recifenses espera isso da gente e vai ter de mim essa posição. Perfeito. A gente estava falando do presidente Lula. Em 2022, ele teve muito aqui em Pernambuco, e em um desses momentos ele promoveu a sua reaproximação com a sua prima Marília Reis. Como é que ficou a relação de vocês depois da campanha? A eleição do presidente Lula, ela teve um significado muito especial para todos nós que acreditamos na democracia. Quando a gente lá atrás, enquanto PSB, identificou que era importante construir uma frente democrática nacional que tivesse a capacidade de enfrentar os reais problemas brasileiros e buscar unir as pessoas em torno de um país que precisava ser reconstruído, foi nesse momento, por exemplo, que a gente buscou a filiação de Geraldo Alckmin ao partido e conseguiu montar essa chapa exitosa. Naturalmente, essa configuração nacional, ela construiu movimentos no Brasil inteiro, sobretudo no segundo turno, onde a diretriz máxima da eleição de Lula para a presidência e Geraldo Alckmin para vice foi fundamental para que posições fossem tomadas e de que qualquer divergência eventual que existisse pelo caminho não deveria ser maior do que a necessidade da unidade do campo democrático para vencer as eleições com Lula e com Alckmin. Então, nesse espírito, a gente consegue celebrar essa vitória, saber que o nosso trabalho pela frente vai ser muito intenso também, não vai ser um momento fácil, sobretudo o que o relatório da transição aponta, enfim, o que a gente tem conversado com pessoas que estão no dia a dia de Brasília é de muito desafio para frente. A gente vai encontrar a nível nacional um Estado brasileiro muito mais fragilizado, e é importante que essa capacidade de diálogo permaneça. Então, como você perguntou aqui também na questão local, eu procuro conversar com todo mundo, buscar, enfim, o que pode haver de colaboração de todos e todas, inclusive das forças políticas, para a gente participar desse momento de reconstrução do Brasil, buscando muito mais as convergências do que as divergências. Tratando ainda governador Paulo Câmara, e falando dos projetos do PSB, ele lembrou de que sua grande liderança, o senhor é um prefeito num mandato exitoso, que naturalmente deve buscar uma reeleição, e disse, e mais, e o João é um potencial e um quadro importantíssimo muito para o PSB, e vai além. Aí o que se imagina além é o senhor reeleito prefeito, em seguida já tem idade suficiente para tentar uma candidatura ao governo do Estado, até se achar conveniente, no meio do próximo mandato, sendo reeleito, e futuramente, algo mais que eu vou fazer uma comparação aqui, que a gente diz assim, todo jogador de futebol, quando inicia, mesmo peladeiro, ele diz assim, eu queria um jogar pela seleção brasileira. É natural que todo político também almeje um dia chegar ao posto mais alto de comando do país. Naturalmente, o prefeito é um político que gostaria um dia de ser também presidente do Brasil.
Esse é um trabalho que deve ser construído diariamente, não se coloca na mesa logo, mas é um sonho resguardado, um sonho sempre acalentado também, prefeito? Raul, eu aprendi, inclusive pelas circunstâncias da minha vida, perdi meu pai muito cedo, a viver intensamente o presente e dando tudo de mim no dia de hoje, tendo em vista que o futuro muitas vezes não pode ser governado pelas nossas decisões, não depende só da gente. Por que eu estou dizendo isso? Meu foco absoluto é na minha cidade, é no Recife. Eu fui eleito para governar o Recife, vou cumprir com essa missão fielmente e dedicado de maneira integral todos os dias dessa missão. Então, naturalmente, a eleição municipal lá na frente, 2024, ela vai ser discutida no tempo oportuno, no tempo dela, enfim, é natural e é importante que a política construa, mas no tempo dela. O que eu posso lhe garantir é que meu foco é cuidar do Recife e é me dedicar à minha cidade. Os problemas, os desafios de uma cidade como Recife são sempre visíveis, são sempre, enfim, de dimensões relevantes. Então, se a gente não enfrenta com a mesma disposição que esses problemas aparecem, a gente não consegue solucionar. Por isso que eu vou sempre repetir, e por mais que no caminho da política, seja pelas circunstâncias normais, que muita gente, enfim, o próprio caminho tenta tirar a sua atenção, ou outras pessoas tentam desviar a atenção, meu foco é o Recife e assim vai continuar sendo, e falo isso de maneira, primeiro, muito verdadeira e, segundo, muito transparente. Não estou aqui falando isso por falar, eu estou falando porque é verdade, a minha equipe sabe disso. Quando a gente tem um foco estrito na cidade do Recife, isso é importante que seja assim. Eu tenho certeza que quem votou em mim, e também aqueles que não votaram, mas que moram aqui no Recife, esperam que a gente possa cumprir os 4 anos dedicados à cidade, então eu vou ter esse compromisso. Lógico, planos futuros, no futuro a gente faz, né? Quando chegar o momento da eleição de 24, a gente vai sentar para falar da eleição de 24, para falar de cenário, enfim, para falar de tudo que compete a isso. Mas eu não acho que é saudável a gestão do dia a dia de uma cidade, enfim, de um estado do país, a gente está sempre pensando, sendo pautado por eleição. Não, eu estou pautado pela minha cidade e vou continuar assim. Prefeito, nós tivemos aí 2 anos de uma dificuldade econômica em todo o país, né, no último tempo. E aí queria saber com o senhor, assim, essa necessidade de infraestrutura, de investir em obras, necessita de crédito. O que é que a prefeitura tem feito para alavancar esse potencial de investimento aí para os próximos anos? Eu diria que aqui está um ponto central do que a gente fez até hoje, do que a gente vai fazer para frente. Desde o início, a gente teve um cuidado muito grande de garantir um equilíbrio da máquina pública para que, com esse equilíbrio, a gente tivesse uma capacidade de investimento aumentada. Recife tem historicamente uma capacidade de endividamento alta, a gente, quando assumiu aqui, tinha próximo a 30% da receita corrente líquida comprometida com a dívida, então esse percentual ele pode, de maneira saudável, ser bastante acrescido, e a gente dedicou bastante tempo, energia e disposição para captar operações de crédito que pudessem aumentar a capacidade de investimento da cidade. Eu vou destacar 2 delas aqui, que a gente vai estar rodando o contrato e o desembolso no início do próximo ano, que depois de 12 anos a gente vai rodar uma operação de crédito internacional com BID. Então são 2 operações, uma chamada Promorar, de 1,5 bilhão de reais, e outra também do BID, de 500 milhões. Então aqui a gente está falando de uma carteira de 2 bilhões de reais, e que para desenhar operações de captação como essa não são simples nem são rápidas, mas quando bem montadas elas têm um potencial enorme. O Promorar, 100% desse recurso, 100%, repito, de 1,5 bilhão, ele será investido em áreas da cidade que são carentes de infraestrutura urbana, seja de drenagem, de proteção de encosta, de urbanização integrada. Então, por que eu digo que a gente prefere estar trabalhando, estar buscando, estar indo atrás do que estar apontando? Em vez de estar só colocando, e que de fato o governo federal não contribuiu, não ajudou o Recife com um programa estruturante, com operação de crédito, com nada disso, não tinha nem isso estruturado no Ministério do Desenvolvimento Regional, mas em vez de estar apenas apontando para isso, a gente foi atrás de captar recursos com BID, desenhar a maior operação da história do Banco Interamericano de Desenvolvimento
de urbanização de sua história vai ser aqui no Recife. Com isso, a gente vai conseguir fazer mais de 500 obras em áreas coletivas de morro. Isso é um volume que nunca foi feito na história do Recife, sem R$1 de outro ente federado, seja Estado, seja União, com recurso que está sendo captado pelo município, que vai ser pago pelo município. Então, quando eu defendo sempre, equilíbrio fiscal é importante, mas não é o objetivo final nosso. A gente precisa ter isso para poder captar, para poder aumentar a capacidade de investimento e, com isso, fazer, sobretudo, investimento social em áreas mais vulneráveis da cidade. Então, no Promorá, a gente vai estar investindo muito em proteção de encosta, urbanização integrada e em sistemas de drenagem. A drenagem da bacia do Rio Tegipió, por exemplo, que é um grande desafio do Recife. É uma obra que a gente estima que vai girar em torno de R$300 milhões. Se o município não captar isso num crédito saudável, como é esse do BID, a gente não consegue fazer uma obra desse porte. Então, como não tem nenhum programa nacional para resiliência urbana como esse que a gente precisa, a gente foi atrás de instituições internacionais, captamos. No início do próximo ano, a gente vai dar o contrato e vai estar entrando na conta do Recife, junto com os projetos sendo executados. Que Raul acabou de fazer, mas como o senhor já deixou claro que assim, o senhor não quer falar sobre a eleição agora, mas assim, a pergunta o senhor é apontado por pessoas, lideranças do PSB em Pernambuco, o senhor é apontado como hoje a principal liderança do PSB em Pernambuco. Eu queria saber como é que o senhor lida com isso, com essa responsabilidade, o senhor assume, mata no peito, e estou aqui para isso mesmo, como é que o senhor lida com isso? Veja, a questão de liderança política, de funcionamento, de interlocução, tudo isso, a questão de liderança política, interlocução, tudo isso você constrói ao longo de um processo político. Então, isso não tem como ser conquistado automaticamente, pensado, isso é uma coisa da construção, da dinâmica da política. Quando eu escolhi ser candidato a prefeito, fui eleito prefeito, fizemos isso com um conjunto político de vários partidos, da Frente Popular do Recife, um conjunto de lideranças, enfim, tudo isso foi construído coletivamente. A gente entende que esse processo é dinâmico, e a política é feita disso. Então, eu tenho procurado conversar com todo mundo, conversar com as lideranças da cidade, conversar, enfim, com o presidente de partido, conversar com as pessoas do meu partido também. Isso é um processo de construção. Agora, o que eu deixei claro, e aqui eu reforço, é que é importante, sim, a gente estar fazendo, estar conversando, fazer a política faz parte do dia a dia, mas a gente não pode perder o foco do cuidado e da gestão. Isso é muito importante e precisa ser bem conciliado. Porque se a gente só pensa em eleição, você pode descuidar da gestão. E não, eu não vou descuidar um minuto da gestão. Eu lembro muito do meu pai, o ex-governador, quando ele frisava bem isso. Ele fazia política com muita intensidade, estava conversando sempre, mas ele tinha o cuidado de sempre colocar na frente a gestão, garantir resultado, garantir obra, garantir investimento, garantir entrega de escola, garantir, enfim, incrementos na saúde, na assistência. E isso é que a gente tem que ter cuidado. Senão a gente vive só falando de eleição, de política, e termina não falando do dia a dia, do que impacta na vida das pessoas. Então, acho natural que a gente converse, que fale sobre política, que a gente construa isso. Afinal, uma liderança, seja como deputado, vereador, prefeito, enfim, governador, é um agente político, mas, no meu caso, a minha escola de formação política também é uma escola que aprendeu a fazer gestão com dedicação. Então, eu vou sempre estar conciliando e priorizando nessas duas atribuições a tarefa de gestão. E vive intensamente o presente, mas eu acredito que haja um planejamento para 2023. E uma pergunta que chegou para a gente nas redes sociais é se Recife ganha em 2023 uma primeira-dama, se há previsão de casamento com a deputada Tabata para o ano que vem. Eu sou muito realizado do ponto de vista profissional e pessoalmente também. Tenho a alegria de compartilhar minha vida com Tabata, que é uma figura humana extraordinária, enfim, uma grande sensibilidade. E isso é muito bom, de a gente poder compartilhar a vida pessoal
de ter trajetórias também na política, então que um compreende um pouco o dia a dia da dificuldade do outro, enfim, da necessidade de priorização muitas vezes da vida profissional, e é importante quando você tem essa empatia, né, de compreender o sentimento do outro. Então eu sou completamente feliz na minha vida pessoal com Tabata, e enfim, vamos seguir vivendo bem, em harmonia, em paz, e lógico, a gente também, como tem vida profissional muito intensa, muitas vezes a gente abre mão de estar um com o outro para estar trabalhando, para estar, enfim, ela em Brasília, eu aqui no Recife, fazendo a nossa parte. Afinal de contas, os dois comandados foram confiados pelo povo para poder dedicar o seu tempo às suas cidades. Mas o prefeito não falou em casamento, não, pro próximo ano. Não, né? Ok, vamos aguardar. Dá tempo ao tempo, né? Não precisa expressar tantas coisas, não. Mas, prefeito, a gente está no momento de final de ano e faz sempre um balanço. O senhor iniciou uma carreira executiva como um homem jovem, bem assessorado e muito dinâmico. Nessa sua cobrança diária que o senhor se faz, que nota o senhor já dá a esse meio de mandato e o que é que o senhor gostaria de, sabendo que é preciso ainda implementar ou reforçar, e para chegar no final de mandato de prefeito do Recife, com a maior nota possível? Que avaliação o senhor faz até aqui do que foi planejado e já executado? Raul, meu sentimento é de que eu estou cumprindo com a tarefa e com a confiança que a mim foi delegada. A gente tem um período de mandato de 4 anos, eu diria que ele tem fases específicas. Então, a gente conseguiu, num primeiro momento, estar executando um volume muito grande de obras, como aqui falei, 2.300, mais de 1 bi investidos. Você vê isso nos 4 cantos da cidade. Ao mesmo tempo, a gente teve o cuidado de estar fazendo as captações de crédito que aumentam o potencial de investimento. Aí, na posição de engenheiro, a gente está contratando no primeiro e segundo ano, né? Contratamos vários projetos de engenharia que agora eles também estão ficando prontos e que vai gerar um novo ciclo de novas grandes obras para a cidade. Por exemplo, a gente tem o Parque do Aeroclube, que está em processo de licitação e vai ser executado no próximo ano, uma obra de aproximadamente 70 milhões de reais, vai ser o maior parque da cidade do Recife. A gente tem 2 compás em execução de obra. A gente tem um volume grande de novas escolas e creches que estão sendo executadas e que vão passar a ser também no próximo ano. 1.000 obras do programa Parceria, a Ponte do Monteiro, inauguramos recentemente o novo Cais da Aurora e novas etapas também se iniciam no próximo ano. Segunda etapa do Parque das Graças. Quando a gente olha no mapa da cidade como um todo, além das obras de infraestrutura urbana, enfim, que essas rodam numa dinâmica ainda maior no dia a dia. A gente vê que tudo isso foi acontecendo e o que é melhor disso tudo é que o planejamento deu certo, onde a gente conseguiu fazer as captações de crédito, rodar os projetos e que agora a gente vai ter a execução. A gente vai executar um volume, já estamos executando, né, um volume grande de encostas, por exemplo, 50 obras coletivas. Essas encostas juntas protegem 2.000 famílias na nossa cidade e, ao mesmo tempo, a gente tem 40 milhões em projetos contratados e sendo executados, que é com esses projetos que a gente vai executar os mais de 500 milhões de reais em obras de encosta que o BID vai depositar na Prefeitura do Recife. Então, há uma linha do tempo de execução disso. Não adianta a gente ter boa vontade se a gente não tem um projeto bem feito, se a gente não tem a fonte de recursos definida para poder ter a obra garantida. Então, tudo isso que vocês vão vendo na cidade, que vão passar a ver ainda mais no ano que vem, de obra, de entrega, isso foi planejado, isso foi pensado, essas etapas todas foram desenhadas e estão sendo monitoradas e cumpridas. Então, eu diria que a gente chega aqui com um ciclo de investimento altíssimo, de 1 bilhão de reais, e o ciclo dos próximos 2 anos ele vai ser ainda maior. Prefeito, aí o senhor falou um pouquinho sobre a busca do recifense por oportunidades. Nos últimos anos, a cidade gerou em mais de 50 mil vagas formais de emprego, mas eu queria falar com o senhor um pouquinho sobre o que tem sido feito com relação aos microempreendedores, já que a gente tem uma cultura aí muito forte de empreendimento. Como é que está sendo essa aproximação da prefeitura com essas pessoas? A gente alcançou a marca da capital, acho que mais gerou posições formais de emprego, então isso é uma marca extremamente relevante.
quando a gente olha numa região com mais de 40 milhões de habitantes, a gente ter essa marca alcançada pelo Recife, e ao mesmo tempo a gente cuida do empreendedor de forma geral. Os MEIs têm uma participação muito importante nisso. Eu destacaria aqui o Go Recife. Quando a gente lançou a plataforma que é Geração de Oportunidades Recife, e a gente fez um trabalho junto com o Google, junto com, enfim, representantes de plataformas digitais que têm a experiência de formação desse ambiente de rede, a gente conseguiu fazer uma vitrine de oportunidades. O que é isso? Você entra no Go Recife, além de ver as vagas formais de emprego, ver toda essa parte formal, você também tem a parte do empreendedorismo. Então, você pode colocar o seu serviço, você pode colocar a sua empresa, você pode fazer toda uma exposição do que é que você tem de força de trabalho para que as outras pessoas utilizem desse espaço para contratar elas. Além disso, a gente fez um projeto de desburocratização. Então, quando a gente saiu da 21ª capital do Brasil para estar entre as 5, onde tem a maior flexibilização da dispensa de licenciamento prévio para a abertura de um negócio, foi pensando sobretudo nos microempreendedores. Então, hoje a gente tem mais de 450 quinais que são dispensados de licenciamento prévio para facilitar a abertura. O que é que aconteceu? A gente saiu de uma posição lá atrás para estar na capital brasileira, onde é mais rápido para você abrir um novo negócio, porque a gente deixa toda essa parte que era muito burocrática para a abertura de uma empresa e de um novo negócio, para ser muito mais autodeclaratória. É você mudar a lógica, você partir da boa-fé do empreendedor, e a partir desse momento você consegue fazer a fiscalização com base na autodeclaração. Então, são marcas importantes que eu estou traduzindo, porque muita gente aqui no dia a dia termina não acompanhando, mas Recife é a capital no Brasil onde se abre mais rápido uma empresa, e você tem entre as 5 primeiras que tem um maior conjunto de atividades que podem ser executadas sem você precisar por um processo de licenciamento super extenso. Você abre e depois você tem que apresentar todas as informações à prefeitura e aos órgãos competentes. Além disso, no Go Recife, a gente tem intensificado a parceria com instituições como a Fé Comércio, o Sistema S, para poder potencializar os nossos cursos de formação. Eu participei há pouco de uma entrega de mais de 3.500 certificados de formação de curso profissionalizante que a gente executou nas nossas escolas só nesse semestre. Então, isso possibilita que a pessoa possa ter uma formação, por exemplo, de barbeiro, de confeiteiro, de mecânico. Você tem uma formação rápida, você consegue, de maneira imediata, já traduzir essa formação em renda. Agora, o grande carro-chefe, eu diria, do Recife, que é uma referência para o Brasil, é o nosso embarque digital. A gente tem 800 alunos em nível superior, 100% bancado pela Prefeitura do Recife, uma formação feita pelo centro universitário, com aval da Prefeitura e com diálogo com o mercado de tecnologia. Isso garante a nossa premissa fundamental do programa, que é a empregabilidade. Então, o jovem que vai fazer 2 anos e meio de tecnólogo, ele tem que sair de lá com a oportunidade de emprego garantida, com a remuneração de 4 a 5 mil reais, que é muito maior do que qualquer remuneração inicial de outra área. Então, nós optamos, enquanto cidade, na formação de pessoas e num programa específico de educação na área de tecnologia, porque é uma grande oportunidade que a gente tem para ser um referencial. Não só ter empresa de tecnologia, mas ser uma cidade que forma mão de obra qualificada para a tecnologia. Prefeito, eu queria saber, eu queria falar sobre obras, assim, sobre trânsito. A Zona Sul do Recife, especificamente Boa Viagem, ela foi beneficiada nos últimos anos por grandes obras que facilitaram muito o trânsito ali. Só para citar 2, teve a intervenção do trânsito ali da Domingos Ferreira, isso que na época foi uma obra importante, e teve a Via Mangue. Essas 2 obras, grandes obras, ajudaram a melhorar muito o trânsito ali de Boa Viagem. Eu queria saber quem passa ali na Zona Norte, a Rosa e Silva, Rio Barbosa, Conselheiro Portela, enfim, toda aquela... costuma sofrer com trânsito naquela região. Será que não vai haver algum dia, prefeito, uma grande obra assim, que possa ajudar a melhorar o trânsito naquela área? Isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante, quando a gente fala de mobilidade e obras viárias que podem ajudar.
queria destacar duas grandes obras que a gente está fazendo, a outra a gente está contratando para começar no início do próximo ano, que é a ponte Iputinga-Monteiro, então vai beneficiar a zona norte da cidade e uma parte da zona oeste. É uma obra que o Recife sonhava há muito tempo e que ela está em pleno vapor, plena execução. A outra é a ponte Areias, em Biribeira, onde a gente vai poder criar mais um canal de cruzamento, na verdade, mais uma ponte para cruzar o rio Tegipió, que é um rio onde só tem 3 pontos de cruzamentos na cidade. A gente vai poder juntar 2 grandes bolsões que hoje não se comunicam, e a gente está fazendo também um investimento que foi um compromisso que eu sempre falava isso durante a eleição, de fortalecer a engenharia de tráfego. Por quê? A gente não consegue resolver apenas com obras físicas, a gente precisa repensar o sistema existente. Então, tanto com obras de mobilidade ativa que a gente está fazendo, vocês estão vendo muita obra de ciclovias, inclusive a da Agamenon Magalhães, que liga a Zona Norte e a Zona Sul, sem reduzir o número de faixas da própria Agamenon, de veículos de moto, ônibus e carro. A gente conseguiu fazer a ciclo mais, está fazendo, né, a ciclo mais esperada da cidade, e a gente vai ter também no próximo ano, a gente vai lançar, e aí eu não vou estragar completamente a surpresa, mas a gente está fazendo um plano de reposicionamento viário da zona norte, sul, da zona central e da zona oeste da cidade. Então, a zona norte, a gente está na fase final de elaboração desse plano, e que esse plano específico da zona norte, a gente vai ter, sim, intervenção viária. Então, a gente vai ter alguns trechos de construção que vão ajudar, sobretudo, na saída da Rui Barbosa, né, do escoamento sentido Zona Norte-Centro, Zona Norte e Zona Sul. A gente vai ter elementos que vão ajudar nesse escoamento do tráfego da Zona Norte. Tudo isso sendo feito com engenharia de tráfego de ponta. Então, com os melhores softwares, com profissionais da área, com modelos que são testados, você testa tudo, depois de validado no software, você consegue, a partir daí, passar para intervenções. A gente está fazendo também, para fechar esse ponto, a gente está fazendo uma melhoria em toda a nossa rede semafórica da cidade. É um investimento que, muitas vezes, ele é silencioso, você precisa fazer para você ter tecnologia suficiente para poder fazer uma reprogramação de semafórica, colocar semáforo adaptativo. Você só consegue fazer isso se você tivesse infraestrutura atualizada. Então, a gente está atualizando 100% da infraestrutura semafórica, com controladores completamente modernos, e com isso a gente vai conseguir fazer novas temporizações, e isso vai surtir um efeito muito grande na cidade como um todo. Como eu disse, é algo aparentemente silencioso, mas que tem um impacto grande, além das grandes obras viárias, como aqui eu citei, das pontes, que eram esperadas há muito tempo. Perfeito, eu imagino são muito forte para você. Eu queria saber do senhor o que mudou no João Campos, que sentou naquele primeiro dia da cadeira do prefeito, para o que senta hoje. Veja, o cuidar da cidade é uma atividade muito dinâmica. E eu diria que de quando eu sentei lá para o que está aqui hoje, a mesma disposição, energia, vontade de fazer está presente. Agora, é um aprendizado permanente. E como é que a gente aprende permanentemente? A gente tem que saber ouvir. Então, todas as vezes que eu estou fazendo alguma agenda, eu estou fazendo alguma visita, eu procuro ouvir as pessoas. Vou dar um exemplo. Hoje eu fui no canal do Jordão, e lá a gente estava vistoriando a limpeza do canal, que está sendo feita pela segunda vez esse ano. A gente duplicou o volume de limpeza de canal para poder ter uma cidade que limpe os 99 canais e rios da cidade, e que a gente tenha uma preparação para um período de chuva mais robusta esse ano. E aí lá eu estava fazendo a vistoria e fui conversar com alguns moradores da área. Naquele momento, primeiro, todo mundo muito satisfeito com a limpeza ali, porque é uma coisa que eles estavam vendo o serviço sendo feito, e ao mesmo tempo eles vieram me mostrar uma necessidade que tinha de melhoria da calçada da área, de uma contenção, para poder permitir que pessoas com deficiência que moravam ali na comunidade tivessem esse acesso. Então, saí de lá, fui conversar com eles, fui ver qual era o local,
fui ver o trajeto direito, levei a equipe na área, a secretária já ficou fazendo, já chamou a responsável por essa área de manutenção da cidade. Então, você tem que sair de casa para aprender, não tem que, no meu caso, eu não pretendo sair para ensinar ninguém, eu pretendo sair para aprender, para ouvir, para poder entender com o que está ali, todo dia, todo ano, passando pelo mesmo canto, o que pode ser feito. Então, eu diria que nessa caminhada você vai aprendendo e vai tentando ser uma pessoa melhor e fazer mais a cada dia. Citei esse exemplo daqui para mostrar que é importante. Quem está ali todo dia passando, certamente sabe para aquele lugar o que precisa muito mais do que eu. Então a gente tem que saber ouvir. Nessa linha também, prefeito, sobre moradia. Uma das questões que o senhor levantou durante sua campanha era a de entregar os títulos de posse das pessoas que estavam com isso irregular nos terrenos que ocupam. A deficiência de moradia no Brasil inteiro, no Recife não é diferente. Alguns conjuntos estão aí esperando detalhes para serem entregues à população. Quantas habitações o senhor imagina entregar no Recife até o final do seu mandato? E quantos títulos o senhor espera conseguir distribuir até o final do seu mandato? A gente tem uma marca de mais de 40 mil títulos que serão entregues, então a gente conseguiu já entregar uma parte importante e, ao mesmo tempo, mapear todas as áreas, todos os processos urbanísticos de legalização daqueles imóveis, daqueles lotes, sobretudo em áreas ex da cidade, que a gente está fazendo há uma linha extremamente extensa que precisa ser construída para garantir ao prazo final, ao término, a entrega dessa escritura definitiva. Então, a gente não só conseguiu já fazer várias entregas, como está tudo devidamente conduzido nessas outras áreas para as que serão feitas a partir do próximo ano. Então, é uma alegria muito grande quando a gente participa de cada entrega dessa e vê a alegria ali de quem esperou durante muito tempo ter sua escritura definitiva daquele imóvel, que muitas vezes foi uma luta da família, de uma mãe de família que está ali 30, 40 anos e tinha aquela insegurança, e a gente realiza isso. Outro ponto em relação a unidades habitacionais, a gente viu o Brasil passar por um desligamento de programa de habitação de interesse social. Então, Minha Casa Minha Vida foi descontinuado e não teve nenhum outro programa no lugar dele para habitação de interesse social. Teve para faixas mais altas, que são aquelas famílias que podem pagar um valor pela mensalidade. O que é que a gente fez diante disso? Na operação do BID, que a gente desenhou, do Promorar, que vai rodar a partir do próximo ano, a gente colocou 300 milhões de reais dedicados à construção de 3 mil unidades habitacionais em áreas que serão reassentadas de famílias recifenses. Então, pela primeira vez, o Brasil passou por um desligamento. Sempre teve. Você pega entre o governo, sai o governo federal, tem uma política de habitação clara, que os municípios têm acesso para a construção. Agora foi descontinuado, então a gente foi pegar crédito para fazer isso. E isso vai ser liberado a partir do próximo ano. Mas o que é que a gente fez também, Raul, para não deixar em nenhum momento as pessoas desassistidas? O programa Parceria, que é o programa que o município dá o material, o projeto e a supervisão técnica, e a família faz aquela obra, principalmente de proteção de encostas que estão nas casas, ele foi premiado recentemente na ONU Habitat, no fórum na Turquia. Então é o maior prêmio de habitação do mundo da ONU para habitação sustentável. E a gente conseguiu ganhar esse prêmio porque cada família que faz a sua intervenção, ela deixa de estar numa área de risco. Esse ano, eu entreguei 1.000 obras desse tipo, do Parceria, 850 de contenção de encosta. O que é que eu quero dizer com isso? Se essa família não tivesse essa obra, ela teria que ser retirada para ir para um habitacional ou para entrar no auxílio moradia até ir para um habitacional. Então, como a gente fez a intervenção com segurança no local que a família está, ela vai viver em segurança no local que ela nasceu, se criou e cresceu. Então, o conceito de melhorar a habitabilidade, hoje em dia, passa não apenas por você fazer uma casa nova em um novo lugar, você construir as condições de segurança adequada para que a família permaneça onde ela sempre morou, com segurança adequada, nos casos que tem viabilidade técnica para fazer isso. Esse ano foram mais de 850 famílias nessa situação no programa Parceria,
e, lógico, com a liberação do crédito, a gente vai poder fazer novas unidades também para aquelas que não têm possibilidades de ficar no mesmo lugar e precisam ser reassentadas. Prefeito, a gente sabe que um ponto importante para a cidade é a capacidade de atrair novos investimentos. Nós tivemos aí uma questão, durante a sua gestão já, com relação à pandemia, que realmente atrapalhou muito a economia do país e imagino que da capital também. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais foram os principais desafios e quais as principais conquistas também durante esse tempo, agora que a gente já está no momento pós-pandemia. A gente conseguiu atrair grandes investimentos, sobretudo na área de serviços, que geram um impacto grande na cidade. Você pega, por exemplo, nesse momento na Ilha do Leite, no nosso polo médico, tem hospitais novos recém-inaugurados e você tem grandes hospitais em obra. Cada leito de hospital desse gera, em média, 5 empregos. Então, você tem 2 grandes hospitais sendo construídos que juntos vão ter aproximadamente 400 leitos. A gente está falando de 2.000 empregos diretos que vão ser gerados ali no polo médico da cidade. A gente tem empresas de tecnologia que vieram para o Porto Digital, fruto de conversas, de movimentos, enfim, de captação por parte do município. Vou citar um exemplo aqui, a NTT Data, que é uma empresa japonesa, uma das 4 maiores do mundo de tecnologia, que trouxe escritório regional para a cidade do Recife e que aqui emprega não só um volume bom de pessoas, mas com remuneração alta. E o que a gente tem feito, nós criamos a Invest Recife, num primeiro momento, num tamanho experimental, para depois a gente ter a ampliação dela, mas é uma estrutura que olha 100% para o ambiente de negócio. Como é que a gente faz a captação de novos negócios? Então, tem uma equipe que vai captar, faz as rodadas de negócio Brasil afora, vai setor por setor conversando, a gente rediscute políticas fiscais do município relativos a isso. Depois de trazer as empresas para cá, a gente tem um chamado aftercare, a gente vai acompanhando a instalação delas. Então, a gente pega empreendimentos de grande impacto que geram muita mão de obra e a gente faz o acompanhamento de cada um deles até viabilizar que ele vai estar funcionando. Então, esse número que a gente tem de 50 mil postos de trabalho formal que foram gerados nesses 2 anos, já é fruto disso. A gente tem uma equipe extensa que fica cuidando especificamente disso. E o foco vamos atrair empreendimentos que geram grande volume de emprego ou que geram um volume de emprego que tenha alta remuneração, que a gente consiga melhorar a renda das pessoas que estão empregadas. Então, nesse sentido, a gente conseguiu essa marca ter sido a capital do Nordeste que mais gerou emprego nesses últimos 2 anos. A gente agradece aqui. Nesse instante, nós aqui ficamos muito gratos pela oportunidade da conversa com o prefeito. Nessa transmissão, contamos aqui com Francisco Silva, Roberta Cardoso, Rafael Vieira, Daniela Santana, Luiz Boaventura, Felipe Assis, e queremos agradecer ao prefeito e deixar o espaço do nosso Diário de Pernambuco nesse instante, informando a você que esse conteúdo gerado por essa entrevista foi distribuído em todas as nossas plataformas, além da Rádio Clube AM e também o jornal impresso Diário de Pernambuco, que continua circulando impresso para você, o nosso Diário de Pernambuco, nos seus 197 anos de circulação, o mais antigo em circulação na América Latina. Prefeito, muito obrigado. A gente vai dizer seus votos de Natal para todo mundo, que já passou o Natal, mas temos aí um 2023 que vem muito desafiador. Fique à vontade, por favor. Agradecer a todos e todas, agradecer aqui a equipe do Diário, dizer a vocês que a gente chega a esses 2 anos com o sentimento de que muito trabalho foi feito e que ainda tem muito pela frente. A gente fecha um ciclo de 2 anos com 1 bilhão de investimento na cidade, mais de 2.300 obras entregues pela prefeitura nesse ano, mais de 600 em andamento. A gente chega com um volume de entregas em todas as áreas. Você pega em requalificação de espaço degradado da cidade, são mais de 300 que foram requalificados com o TAP aprumado. A gente pega um volume de investimento em requalificação de pavimento, programa Novo Asfalto, que vai passar de 150 quilômetros de asfalto recuperado da cidade, novo asfalto, somente nesse ciclo de verão que a gente está passando. E a gente vê que tudo isso é fruto de um planejamento, aumentar a capacidade de investimento, ter projeto bem feito e ter uma cidade que empreende e que gera oportunidade. E dizer que mesmo diante desses 2 anos, onde o Brasil e o mundo passou por um período desafiador, pandemia, crise econômica, instabilidade política por parte, sobretudo, do governo federal,
e a gente conseguiu fazer tudo isso. A gente tem uma carteira de projetos e de ações muito forte para os próximos 2 anos. O município tem uma condição de equilíbrio de suas contas e de total planejamento para incremento de seus serviços e das suas entregas. Serão priorizadas as áreas mais utilizadas da cidade e, do ponto de vista de infraestrutura, as áreas mais vulneráveis serão aquelas mais atendidas. A gente tem que dar mais a quem mais precisa. Então, é diante disso que a gente chega aqui agradecendo a todos e todas, renovando a nossa expectativa e desejando os melhores votos para 2023, que seja de muita paz, de muita saúde, de muita sabedoria, de muita proteção para todos e todas, e saibam que eu vou me dedicar diariamente à nossa cidade para a gente poder transformar o futuro do Recife e consolidar tudo aquilo que a gente já vem fazendo e ampliando os nossos investimentos. Nesses últimos 2 anos, nós batemos os recordes da década de investimento na cidade. Os próximos 2 anos serão ainda maiores do que esses 2 primeiros.